Bom, eu queria agradecer, não é, participar de uma mesa com amigas tão antigas e tão ilustres, não é? E falo, não é, em nome da mais nova delas, porque eu sou alguns dias mais nova do que nós três somos praticamente da mesma idade. Mas eu queria dizer que eu nunca me senti propriamente pioneira de nada. Eu, na verdade, segui um caminho que já estava marcado antes de mim. Na Faculdade de Filosofia de São Paulo, a geração pioneira foi a geração do Florestan Fernandes, do Antônio Cândido. Esses foram, não é, dos grandes pioneiros na transformação da área de ciências sociais no Brasil, de uma área de amadores ou autodidatas, numa área de profissionais formados profissionalmente na universidade. Mas esta transformação da Faculdade de Filosofia da USP foi precedida, ou em grande parte informada, pela criação da Escola de Sociologia e Política em São Paulo, que inventou o mestrado, não é, onde você, na verdade, formava pesquisadores. Aí deu origem a um trabalho extremamente importante no Brasil, na qual a José Odete se inclui, que foi o trabalho dos estudos de comunidade. Então, os estudos de comunidade, com mulheres, homens, né, e a Josi está entre esse grupo, incluiu pessoas do Brasil inteiro que fizeram praticamente uma radiografia da sociedade brasileira tradicional. E não digo propriamente, não é uma sociedade de agricultores, propriamente agrícola. Era uma cidade, era uma etnografia das pequenas cidades que retratavam a vida tradicional do Brasil. Até hoje, eu acho que depois dos cronistas, não é, realmente isso constituiu uma primeira bibliografia baseada em dados empíricos sobre a realidade brasileira. Em transformação. Quer dizer, que ela, na verdade, não é, passa logo em seguida, acho que já na minha geração, mas um pouquinho antes, para analisar não a sociedade tradicional, mas a sociedade urbana em formação. Então, nesse ponto, eu não me acho pioneira de modo nenhum. E também não me acho pioneira por ser mulher. Não é porque, quando eu entrei na faculdade, era ainda o sistema de cátedra e havia mais ou menos 2, 3, às vezes 4 assistentes por cátedra. E havia já muitas mulheres, não é? Além de mim, a Paula Beigman, que se chamava, da ciência política, a Marisaura, não é, na sociologia, e a Gioconda Mussolini na antropologia. Não é que tinha naquele momento 2 assistentes, que era a Gioconda e o Renato Moreira, que depois não fiz, que fim levou. Mas depois entramos, eu e Ruth, juntas, não é? E tivemos uma carreira mais ou menos seguindo o mesmo processo. Então, digamos, não acho que eu sou já pioneira. E já estava, como eu digo, estabelecida, ou já estava, mas estava em consolidação, não é, a questão da formação em pesquisa, não é? Em pesquisa com dado empírico. E foi nessa tradição que eu entrei. Uma tradição funcionalista, que era a mais novidade, e uma tradição em que o trabalho da sociologia e da antropologia era muito parecido, sabe? Não dava muito para distinguir uma coisa da outra, a não ser que os antropólogos, parte deles, dava índio. Mas o que trabalhavam, não é, com outro tipo de estudo, não com índio, não é? Praticamente os antropólogos e os sociólogos estavam fazendo coisas muito semelhantes. Aí foi no meu tempo que começou realmente a surgir uma antropologia urbana, mas não fui eu que criei. Ela já existia por causa da temática. Uma das temáticas básicas, não é, da antropologia nessa época, na qual eu fui iniciada, era a temática da imigração. Da imigração estrangeira. Ainda era, não é, uma coisa do passado, mas era, na verdade, o processo dinâmico de integração da população estrangeira. Então, nós funcionávamos bem nesse processo com o funcionalismo, né? Todo mundo xinga o funcionalismo porque ele é histórico, nós fizemos um funcionalismo histórico, da mudança de uma coisa para outra. Então, digamos, colocando um pouco esse prolegômeno,
Você está linda com essa... Esse prolegômeno, não é? Eu vou falar do meu trabalho de campo. No meu trabalho de campo, não é? Foi uma coisa que já tinha tido início, não é? Na faculdade de filosofia, que era os professores fazerem, mas tiveram indício. Na escola de sociologia e política, não é? E passou para a faculdade de filosofia, é que a gente tinha pós-graduação, não é? Então, os professores faziam pesquisa com os alunos de graduação, aí a gente entrava realmente como aprendiz, não é? A gente fazia as tarefas de coleta, limpeza, contagem, construção de tabela, não é essas coisas. A gente fazia o trabalho básico, mas a gente via o trabalho sendo construído. Então, a minha experiência de campo foi uma pesquisa que o Aziz Simão fez em Itanhaém, não é? Encomendada pela prefeitura, para estimular o turismo. Eu nunca sei que fim levou, depois ele publicou essa pesquisa. Mas fomos 5 alunos de Ciências Sociais, um rapaz, não é, e 4 moças. E a coisa que eu mais me lembro é que quando nós chegamos lá, a gente não tinha dinheiro nenhum, né? Era tudo feito praticamente de graça, né? Ficamos numa horrenda pensão, né? Botamos as coisas lá, fomos visitar o arquivo, porque a gente ia, entre outras coisas, trabalhar no arquivo, e quando abrimos a porta, o quarto começaram a fugir barata por todos os lados, não é? Essas moças, né, aquelas moças tinham pavor de barata, todas elas, eu inclusive. E daí, mas dentro daquele fuzuê, todo mundo pulando em cima das camas, né, eu resolvi assumir a coragem, não é? E matei as baratas. Oh, foi uma coisa, primeiro ato de heroísmo em campo que eu manifestei, não é? E fiquei orgulhoso, nunca mais tive medo de barata. Sabe? Então foi uma experiência enriquecedora, essa experiência de trabalho de campo. Agora, aqueles pelas quais eu fui responsável, não é? O primeiro foi um trabalho sobre imigração italiana. Não, o primeiro foi um trabalho sobre um movimento chamado messiânico, embora não fosse messiânico, mas um movimento religioso entre uns meiros em Minas Gerais, da qual tinha resultado um surto histérico, em que eles acabaram matando 2 crianças, a polícia interviu, mataram o chefe do movimento e foi publicado sob o nome do Catulé, como era conhecido o lugar do que nós somos. Aí era uma pesquisa na área agrícola tradicional, assim como os antropólogos costumam fazer, embora não fosse índio, não é? Pelo menos era caboclo, analfabeto, não é? Mas o movimento já era um movimento da sociedade nascente, porque o movimento foi criado por um jovem desse interior de Minas, não é, que tinha vindo para São Paulo para a colheita de algodão e se converteu a uma das seitas evangélicas do protestantismo. E voltou para lá e começou a converter as pessoas. Daí eles criaram um grupo muito fechado, não é? E eu fui como auxiliar de pesquisa. Num grupo, havia um antropólogo italiano em São Paulo naquele tempo, Carlo Castaldi, e uma psicóloga que foi lá fazer testes, a Carolina Bori. Outra professora bem mais velha que eu. E o Castaldi e a Carolina foram muito generosos comigo. Eles me deram uma parte da pesquisa. Embora eu fosse recém-formada, eu fiz um trabalho sobre a conversão. Bom, aquele trabalho foi divertido, né? Eu ficava lá, sentava, ralava mandioca com as mulheres e tudo, né? E fazia uma pergunta simples, não é? Como é que você se converteu? Era a única pergunta que fazia. E daí todo mundo contava, etc. Depois eu fiz a análise dessas entrevistas, não é? E mostrava como, na verdade, a seita tinha dado lá uma organicidade maior na comunidade, de tal forma que houve e tinha feito uma valorização do trabalho, de tal forma que era um grupo que progrediu economicamente. Eu acho que isso era baseado no constante uso de um termo que era o que eles gostavam, era a união que existia. Sabe? Esse uso do termo união me levou a essa fantástica conclusão
não é, de que esse trabalho havia alterado toda a organização mais fluida dos bairros rurais para uma organização mais moderna, de qualquer forma. Não é? Então, digamos, o massacre eu não analisei, porque eu não trabalhei com a parte de religião. Mas essa foi a única vez que eu fiz um trabalho desse de campo que os antropólogos costumam fazer. Porque no segundo, é uma tese de doutorado, na tese de mestrado, eu fui trabalhar com a imigração italiana. Aí, digamos, era um tipo de estudo de caso. Não é porque eu peguei a migração italiana, eu sou descendente de italianos na cidade dos meus ascendentes, né, da minha avó. Fiz a pesquisa morando na casa da minha avó, naquele tempo fiz pesquisa sem dinheiro nenhum. Eu ia para a casa da minha avó, depois eu fui nomeada professora de sociologia lá naquela cidade de Descalvado, né, e eu fiz toda a parte de campo, dando aula de sociologia e entrevistando. Mas aí eu comecei, na verdade, num tipo de análise que não é tão comum na antropologia, porque eu fiz, na verdade, um levantamento histórico da imigração italiana, vi o lugar que Descalvado ocupava na migração italiana. Eu trabalhei muito com dados dos recenseamentos, não é? E com muitas tabelas da direção da imigração italiana, muito sobre os dados econômicos dessa migração italiana. Fiz uma amostra estatística, que também não se usava tanto naquele tempo. Para trabalhar com Catolé não precisava amostra estatística, eram ao todo 25 pessoas, era ótimo, né? Então contava, né? Entrevistei todos os velhos italianos, tinha muito pouco documento, não é? Mas eu consegui lá nos cartórios seguir um pouco, não é, o problema da transferência da propriedade. Aliás, cheguei a uma conclusão fantástica. Na amostra que eu fiz, 70% da população tinha 4 avós italianos. Quase 70%. Não é? Bom, com 4 avós brasileiros, praticamente não tinha mais nenhum. Havia tido um processo, então, muito interessante de substituição de população. Não é porque as famílias tradicionais paulistas que haviam desbravado aquele território, não é? Isso estava muito preso à crise de 1918. Então, a crise do café, acho que é 18, a primeira grande crise do café, não é? Que desgovernou tudo, não é? Então, e os italianos que tinham feito um processo de acumulação primitiva de capital, através do trabalho familiar, não é? Haviam comprado as terras ou se mudado para as cidades, não é? E iniciado lá uma incipiente... além de inicialmente trabalharem com toda a parte do artesanato, não é? Como celeiro, ferreiro, etc., eles passaram depois a iniciar uma produção industrial. Então foi uma coisa, não é, que era para mim muito interessante, porque era justamente esta passagem também, não é? A passagem que eu tinha visto mais primitiva no Catulé, não é? Mais desenvolvida, já mais entrando no processo de industrialização de São Paulo, não é? Através da contribuição da imigração. Eu só estudei um grupo, mas era fácil a gente verificar, através, digamos, de toda a bibliografia, que esse processo havia sido muito comum entre os migrantes. Os trabalhos depois sobre imigração italiana ou imigração europeia desta época, não é, mostram realmente um processo de ascensão social muito importante. E foi, na verdade, uma pesquisa muito pouco cultural, porque, com a Segunda Guerra, eles tinham destruído toda a documentação. Inclusive, havia toda uma parte de jornais. Hoje havia um jornal italiano na cidade, não era na cidade, era um jornal italiano, Fanfula, que eu não conseguia obtê-lo. E então, a parte propriamente da cultura, os elementos simbólicos, etc., ficaram reduzidos em grande parte à culinária. Aliás, os que eu podia recuperar. O que deu para eu recuperar foi a parte da transformação social propriamente dita. Então, ficou parecido com o trabalho de sociologia, com uma diferença, não é? Quando eu analisei
o processo através do qual tinha se dado isso que eu chamo hoje, não chamava naquela época, de acumulação primitiva, não é? Não é que a questão do valor trabalho e da vida familiar eram cruciais na orientação de toda a imigração, desde a Europa, não é, até até o processo de enriquecimento, ou pelo menos de solidificação das suas posições. E descobri também que, no processo, a organização da família, que era organizada através do controle do pai sobre o trabalho dos filhos homens, as filhas mulheres saíam com o casamento, mas os filhos homens ficavam dentro da família, sobrava uma ou outra mulher, mas em grande parte... em grande parte vai ficar os homens. Essa união que dava origem à exploração intensa do trabalho familiar, que dava origem a essa acumulação, ela se destruía com a morte do velho, e que a relação fundamental conflitiva dentro da família, em quase todos os casos, eu não estou dizendo que isto é uma certeza, não é? Mas é a estatística, e não posso dizer, não é porque a minha parte numérica não entrava nesse detalhe, é que é estatisticamente representativa. Mas eu acho que era muito representativa no conjunto de entrevistas que eu consegui fazer. Era a relação entre as cunhadas, em função de provocarem o conflito dos filhos, quer dizer, dos maridos entre si, não é, para garantir uma parte melhor para os filhos do casamento dela. Daí recomeçava um processo, não é, o processo não é que não chegava a recompor a família, porque esse processo foi muito rápido. Junto com a modernização, não é, passou a ser difícil para a geração seguinte manter os filhos unidos, não é? Mas havia um processo crucial de família. Eu digo que eu não comecei com nenhum problema de família, sabe? A família é que apareceu na pesquisa. De modo que eu acho que o característico, digamos, da minha atitude de pesquisa e das entrevistas que tinha, é começar com a ideia de que eu estou estudando alguma coisa que eu não sei. Eu queria saber, como será que aconteceu? Então eu vou lá e pergunto, e ouço, não é? E depois eu interpreto. E, na verdade, digamos, na terceira pesquisa foi um pouco diferente, porque você, de certa forma, podia dizer que Descalvado era mais ou menos uma comunidade, de modo que a gente, então, os velhos italianos todos se conheciam, não é? Eles tinham uma sociabilidade. Mas, quando eu começo a pesquisa, não é, já havia muito casamento fora da comunidade italiana. Aliás, eu acho que desde o começo, sabe? Não se preserva muito a tradição, porque o casamento não está restrito a esta minoria. E, no caso dos italianos de São Paulo, não é o caso dos alemães, não é no sul, mas os italianos de São Paulo foi assim. E, geralmente, digamos, a minha família é o exemplo disso, né? A minha mãe era a mulher mais bonita de Descalvado no tempo dela, não é? E o meu pai era o jovem da família tradicional que foi lá e namorou a minha mãe e casou com ela. E tem uma tia, que ela também era a jovem mais bonita do tempo dela, minha tia mais nova, que casou com o melhor partido de Descalvado. Então, a minha... ele era bonitão, sabe? O marido dela, ela fez um grande casamento, e ela era lindíssima. Então, essa é a questão da dinâmica, de saber como é que acontece. E daí a pergunta que a gente tem que fazer, as questões que tem que analisar, são assim. O grande projeto de pesquisa que eu fiz era analisar, utilizando dois conceitos que naquele tempo estavam em moda, não é, que era integração e assimilação. Na verdade, digamos, funcionou. Eu não fiquei mostrando que tudo era integrado, não é? As críticas ao funcionalismo hoje são interessantes, porque a grande crítica é que não via contradição ou não via os conflitos. Não é bem verdade. Assim, quando eu apliquei o método funcionalista, que tenta buscar, não é, como é que uma coisa se liga com outra, na verdade, as brigas de família era a primeira coisa que se via, não é, das coisas mais importantes, e via dentro da casa da minha avó, não precisava nem sair de lá, não é, para analisar
esse processo. Mas deu para ver um pouco a frequência dos casamentos entre brasileiros e outros por causa do sobrenome. Não é um modo muito bom. E a mudança de propriedade também, porque não dava a nacionalidade dos proprietários, não é nos documentos dos cartórios, mas dava para ver os nomes inteiramente italianos, sabe? Se era Pereira, não era italiano. Agora, se era Gabriele, Todescan, essas coisas, não é? Eu punha como de ascendência italiana. Então, a minha experiência de campo é essa, de falar com as pessoas. Não é? Foi uma experiência baseada, de um lado, num trabalho de amostra, de análise estatística e de amostragem, para eu ter um questionário em que eu pudesse, mais ou menos, com as entrevistas, não é, localizar a incidência de certos fenômenos. Porque eu acho que só a entrevista não é, pode nos dar resultados, a não ser quando você entrevista todos, resultados, não é, a distorção pode introduzir de uma forma ótima. Eu acho que o trabalho estatístico com questionários, não é, ele dá uma segurança maior para a interpretação dos dados. Não é? E o terceiro, não é, o terceiro foi o trabalho com os migrantes rurais. Eu não preciso chegar no quarto, quinto, sexto, não é só nesses. Porque nos migrantes rurais foi diferente, porque os migrantes rurais foi uma pesquisa que o Darcy Ribeiro inventou. O Brasil estava muito interessado no processo de mudança. Então, eu falava que... E esta, digamos, em 45, era o início da grande migração nordestina, não é? E desse processo de mudança da composição da população em São Paulo. Então, ele fez, não é, uma grande pesquisa dirigida por um antropólogo, não sei se era inglês, americano, eu esqueci o nome dele, você lembra? O Hutchinson. Ele fez um grande como é que se chama? Não, um grande survey, e dentro desse survey, em função do lugar de nascimento, a gente separou os migrantes rurais. Na verdade, eu tive que fazer depois uma subamostra, porque o lugar de nascimento, porque não tinha migrante rural, que engraçado quando a gente pegou, porque pensava que pelo lugar de nascimento a gente achava os migrantes rurais. Essa parte é interessante em termos de metodologia de pesquisa, e porque surveys precisam ser organizados. Daí, não tinha um número absolutamente irrisório de migrantes rurais. Daí eu fui lá, não é, e revi todo o questionário, e cheguei à conclusão que as pessoas davam o nome da capital do município, ou do município, elas não diziam que elas tinham nascido na roça. Daí, então, eu tive que fazer toda uma subamostra, não é, retirando aqueles que eram filhos de agricultores ou haviam trabalhado na agricultura. Daí esses dava para dizer que eram rurais, né? Então não ficou uma subamostra um tanto distorcida, mas eu acho que ainda ela representava bastante, porque era uma amostra enorme. Não é? E daí eu trabalhei da mesma forma, levantando todos os dados estatísticos sobre a migração, quais eram as mais frequentes, tudo que eu trabalhando com o censo. E daí, não é, aquele foi o meu trabalho, aquela minha primeira pesquisa que eu trabalhei com algum recurso que tinha. Então, eu contratei, não é, entrevistadores, treinei os entrevistadores e depois trabalhei com as entrevistas, não é, na base da literatura, da bibliografia, não é, dos romances, etc., sobre as pessoas que tinham vindo para São Paulo, do conhecimento de algumas famílias, da minha experiência com os italianos que também tinham sido migrantes rurais, né? Meu bisavô tinha vindo para São Paulo para trabalhar na roça e depois passou para a cidade. E daí, digamos, eu acho que o trabalho que eu faço com as entrevistas, eu não sei se isso é muito método científico, sabe? Mas consiste em fazer o seguinte: eu vou lendo todas as entrevistas até que eu começo a ver padrões. Padrões, as coisas que se repetem. Uma das coisas, por exemplo, que se repetia é que eu rarissimamente encontrei alguém que tinha migrado por causa de uma seca ou de uma inundação, etc.
o tipo de resposta padrão é que eles tinham vindo para melhorar de vida, tinham ouvido em São Paulo era bom, de modo que havia no meu trabalho uma conclusão importante, quer dizer, o que explicava, não é porque ela começa nessa época. Ela começa nessa época, em primeiro lugar, porque tinha estrada, porque as notícias chegavam, não é? E porque eles ouviam das pessoas que tinham ido e vindo, ninguém lia jornal, não é? Ninguém lia, tinha livro de estatística que eu tinha, não é? Mas eles ouviam que lá estava melhor. Então, que eles iam para melhorar de vida, para ter escolas para os filhos. Alguns casos é porque teve que viajar para tratamento de parente, de modo que chegando, não é, em São Paulo. A outra coisa é que a pesquisa, digamos, frequentemente passava pelo interior de São Paulo e depois vinha para São Paulo. Quer dizer, há uma migração que não é assim, que vai para um lugar. E nesse processo também, em segundo lugar, que há muito vai e volta. Então, não é, há uma emigração junto com uma imigração, mas o saldo imigratório não é muito grande. E a terceira era que a bandida da família. Então, o quê? Perguntando, como é que eles... porque eu tinha uma pergunta que eu tinha muito interesse em saber. Como é que você chega em São Paulo? Então, a pergunta, a resposta, era o que eu chamo, não é? O mapa, a rota social da imigração. Sabe, eles não viam de Cachoeira de Itapemirim para São Paulo. Não é? Eles saíam de Cachoeira de Itapemirim, não é? E vinham para a casa do irmão, não é? Para o primo, não é? Passavam... E quando ia para a roça, no trabalho agrícola também, era onde já havia havia gente da cidade que tinha ido, eles iam juntos. Então, havia uma infraestrutura nesse trabalho de imigração, não é? Que era a rede de relações sociais e, basicamente, familiares. Então, esta constitui a segunda parte. E em São Paulo também, não é? Para chegar... Eu perguntava muito os roteiros que eles faziam na cidade, né? E como é que você se acostumou aqui? Daí, como é que arrumou um emprego? Não é? Essas coisas. Então, havia padrões muito frequentes na resposta. E a segunda coisa é que não dava para reduzir isso, não é, a uma luta de classes, que era o que estava em moda na faculdade naquele tempo, não é? Porque, seguindo a trajetória, não é, eles vinham como trabalhadores rurais, depois trabalhavam na serviço de construção civil, digamos, agora num tipo ideal. Não é? E depois, alguns conseguiram trabalhar na fábrica, depois o sonho deles é ser despedido e receber o fundo, como é que chama aquele fundo? Fundo de gerência. Fundo de gerência, abrir um botequim ou um carrinho de pipoca, não é? Ou alguma coisa assim, às vezes não dava certo, então voltava a procurar emprego, não é? Às vezes voltava para a cidade de origem, comprava uma terrinha lá, e daí ficava lá mais um tempo. Não dava para ter a classe operária. Né? Então, pois é, uma coisa horrível, né? Naquele tempo nós tínhamos assim uma dominância, não vou dizer do marxismo propriamente, de alguma coisa que eu chamo marxismo acadêmico, não é? Em que a única coisa que interessava, na verdade, era a vinda do socialismo. Não é? Os meus migrantes rurais, nunca, nenhum deles tinha ouvido falar do socialismo. Não é? Então, esperar que eles fizessem a revolução era absolutamente irrisório. Não tinha nem sentido esperar alguma coisa desse. A não ser que viesse a se formar uma classe operária, não é? Mas aquela era a grande gente que estava povoando as cidades, estão promovendo na rabeira do processo de industrialização. Então, eu acho que eu consegui pegar um momento muito interessante, não é? Através dessa pesquisa de campo. Era muito, muito interessante mesmo. Então, o que eu tenho de metodologia, não é uma coisa simples. Não é? Quer dizer, eu parti do funcionalismo. Eu tive uma passagem pelo marxismo, do qual conservo até hoje o conceito fundamental de modo de produção, porque todo esse processo que eu analisei está analisado com o processo de industrialização de São Paulo. Não dá para você tirar, mas, digamos, não estava relacionado com a formação da classe operária, nem os meus imigrantes italianos, não é, nem aliás, os imigrantes italianos passaram logo para a burguesia. Então, rápido. Então, acontece que não teve nenhum sucesso a minha pesquisa. Sabe, falar da família... aliás, a família já era considerada uma coisa inteiramente em vias de extinção, né? Aplaudida, a extinção essa que a gente esperava que era aplaudida. Então,
foi muito tempo depois que isso começou a pegar em moda, sabe? Eu sempre tive essa vantagem, que quando entra na moda, eu já estou abandonando o campo, sabe? Por isso que você é pioneira. Por isso que eu sou pioneira. Bom, a questão é essa. E, digamos, então, embora, digamos, você possa dizer, eu acho que o que une, na verdade, as minhas pesquisas, aí no que eu posso tirar de generalização, que eu ainda não fiz, é a análise mais micro de um processo geral de industrialização e de mudança social ligado à modernização e à industrialização, não é? É isso que é o que eu chamo a base, através da qual eu posso colocar esses fenômenos. Eles não estão soltos no ar, não é? Eles não são um conjunto de coisas que não têm uma ligação. E depois eu fui trabalhar com a Ruth, mas aí eu não preciso contar, porque é o trabalho inicial, eu já estou esgotando meu tempo, não é? Que Fala um pouquinho. Do resto do trabalho, bom, aí a gente vai seguindo, não é? Mas essa questão, não é que me preocupa da antropologia, onde é que a gente ancora o conjunto de fragmentos que a gente vai levantando? No meu tempo era mais fácil, porque no meu tempo tinha o conceito de classe. Embora, mesmo que os meus objetos de pesquisa, não é? Não servissem, não fossem fazer a revolução, não é? E não entraram num processo de adesão ao socialismo, não é? Mesmo assim, não é? Havia uma clara relação nesse negócio de mudança de modo de produção e de relação de produção com algumas coisas que você pode chamar arcaísmo, né? Porque no sentido de que o grande ideal de todo mundo que eu falava era trabalhar por conta própria, não era o ideal de trabalhar na fábrica. Eu encontrei isso mais tarde, mas naquele tempo, né, eles queriam ir para a fábrica para juntar um pouco de dinheiro e para ou voltar e comprar uma propriedade no campo ou ficar em São Paulo e abrir um negócio. Esta que sempre foi a ideia mais geral. Mas trabalhar na fábrica era muito bom, porque tinha, na verdade, carteira de trabalho, tudo isso. Não é que eles não apreciassem essa segurança, mas é que o grande ideal de vida não era esse. Então, por isso é que eu, inclusive, sempre vi, não é, com muita ceticismo, não é, o grande entusiasmo dos estudantes naquela época, que estavam certos, que eles saíam na rua, não é, e o povo ia aderir. O povo que eu conhecia não ia aderir, não é, eles nem sabiam do que estavam falando. Talvez, digamos, uma camada mais politizada do ABC e das grandes montadoras, não é, pudesse ser, digamos, um terreno fértil. Mas, pelo que o Leôncio estudou naquele momento, não tanto. Eu achava que a industrialização do Brasil seguiu um caminho diferente da Europa e que esses processos todos também incluíam, de certo modo, não é, a permanência, não é, de traços da sociedade arcaica, inclusive o clientelismo, que infelizmente está aí em pé e vigoroso até hoje. Não é? Com os trabalhos com a Ruth, foi mais ou menos desse mesmo jeito que fizemos, não é? Mas porque havia uma coisa que para mim interessava. Eu queria analisar um fenômeno que fosse relevante para a sociedade, sabe? Então, a migração italiana tinha mudado São Paulo. A migração para a rural urbana tinha mudado as cidades, não é? Então, bom, e nós estávamos já em plena ditadura, já havia algum tempo. Então, começaram os movimentos sociais. Era uma novidade, era alguma coisa na qual a gente colocava bastante esperança. Não deram muito resultado, as esperanças, em grande parte, fracassaram. Mas foi uma grande novidade na sociedade brasileira da época. Numa época em que os partidos estavam praticamente paralisados entre a Arena e o PMDB, não é? O PDB, o MDB, não é? Nessa época, não é, começa a surgir essa movimentação da igreja. Então, nós fizemos trabalho. E aí era o seguinte, né? Nós trabalhamos muito com a periferia urbana. Com a periferia, por quê? Não é? Eu depois escrevi um trabalho sobre a periferia. Não é porque era onde, na verdade, você vê um processo claro, no processo de urbanização, que as pessoas que vão chegando são aquelas que se acomodam na periferia. E a periferia vai mudando. Depois,
a cidade cresce, engolfa a periferia, não é? Os que chegam, não é? Também as periferias são onde esses novos vão sendo encontrados. Então, nós trabalhamos muito com a periferia, as associações de bairro, etc. Não é? E naquela época, e eu acho que isso é verdadeiro, até praticamente 1980, não é? O que é que a população, eu trabalhei depois também no interior do estado de São Paulo, com as cidades médias, não é que há uma coisa muito clara no discurso dessa população, é a ideia de progresso. Sabe? Então, essa ideia de progresso é concretizada na família e na casa. Então, a gente estava pensando na periferia, não é? Perguntava o que você acha da cidade. Não, a cidade é muito boa, o problema é que não tem emprego. Não é mais. Você veja, como é que foi? Não, nós viemos, compramos um terreninho, a prestação, daí fizemos um barraco, mudamos para cá, e veja, não é, a senhora agora já tem parede, telhado, etc. E depois aqui não tinha nada, a gente tinha que botar o pé na lama. Então, hoje, já houve progresso, porque tem ônibus, tem iluminação na rua, tem... Sabe, então, foi formando na minha cabeça aquela ideia de que era como se o progresso fosse um bonde. E eles, aqueles antigos, né, que tinha estripa, e eles, então, eles iam atrás do progresso. Quando passava o bonde, não é, eles entravam no bonde, quer dizer, fazia a migração, parava lá, comprava alguma coisa num lugarzinho, e o progresso vinha, pegava eles todos, sabe? Havia um otimismo básico nesta população, e grande parte do projeto de vida, já nesse tempo, não era tanto abrir um negócio, não é? Mas era de investir na localização. Era isso que apareceu muito dentro desse conjunto de pesquisas. Não é? E agora eu deixo, né, vocês podem ler meu livro, não é? E ler um trabalho sobre os movimentos sociais, não é, que diz como é que foi. Eu não sei se isso dá uma ideia do tipo de trabalho. Não é? O tipo de trabalho analisa um processo, vê um processo social grande que está ocorrendo na sociedade naquele momento. Dentro desse, você localiza um problema relevante. E daí, você investiga onde é que você pode verificar a ocorrência desse problema. E daí a gente faz a tese, o doutorado, o que quer que seja com ela.